Ana é advogada, administradora de empresas e ergonomista, é pós-graduando em Direito Privado, mestrando em Bioética, está cursando MBA em Direito Médico e Saúde e assessora jurídica em escritório de advocacia no âmbito da atuação da política de apoio e desenvolvimento da especialidade em medicina legal e experiências médicas. Isso aí. Os slides já estão sendo visualizados, doutora Ana. Então, boa noite a todos, né? Estou muito satisfeita de estar aqui pelo convite. Então, a proposta hoje é para que a gente tenha uma conversa sobre os dilemas éticos e legais de não médicos em perícias médicas. Então, percebemos que de 2010 para cá há um aumento na participação de não médico nas demandas de perícia médica na justiça, né? A motivação que eles alegam para esse aumento, primeiro é que nessa época, nesse período de 2010, não tinha a lei do ato médico ainda. Antes não havia delimitação do que era o ato privativo do médico. Pois bem, mas acontece que a partir de 2013 chegou aí a lei do ato médico. E aí, ainda assim, nós continuamos escutando os rumores de que não haviam peritos, que os peritos não queriam, que não haviam médicos disponíveis para poder fazer as perícias em suficiente, ou que eles não concordavam por questão de honorário, por diversos outros motivos. Então, que eles precisariam fazer essa chamada de não médico para participar de perícia, que eles chamam em área de saúde, mas, na verdade, ela exerce competência em área médica, né? E eles questionavam que essas pessoas faziam essas perícias com maior celeridade e com preço menor. Tudo isso, da prática de 2010 para cá, mostrou para a gente que são meias verdades. A questão do preço, por exemplo, ela não é verdade. A gente sabe muito bem que o preço praticado por não médicos e médicos é mais ou menos a mesma coisa, tanto para assistência técnica como para a perícia do juízo, né, onde há inclusive uma tabela, é o juiz que define os honorários. Então, é uma verdade que é uma motivação que não é bem o que faz com que essas nomeações sejam feitas, sejam realizadas, né? Então, a gente vê que antes do avanço das mídias de comunicação, não havia uma troca de informação articulada entre agente médico. Então, nós ficávamos aqui nessa ponta sabendo o que é que estava acontecendo. Em 2010, a gente trocava e-mail, encontrava um colega, né, na porta da sala de perícia, ou no máximo conversava com telefone, um encontra outro. Então, a gente não tinha notícia da dimensão do problema, que é a entrada dos não médicos para a realização de perícia médica. O que a gente achava que era exceção, com os movimentos articulados, quando a gente começou a conversar entre si, em grupos, sobre o problema, nós percebemos que isso era uma realidade muito maior do que a gente pensava. Os nossos próprios dirigentes tomaram muito susto com a realidade, porque antigamente, eu lembro em 2010, 2011, quando eu ia falar, olha, está acontecendo isso, eles falavam, não, isso aí é exceção, é um ou outro, é raridade. E hoje, né, com essa troca de informação que a gente vê que é uma presença maciça e que a gente precisa resolver esse problema, porque não é certo que a pessoa se prepare, que a pessoa se qualifique, que a pessoa estude, que a pessoa faça ali o vestibular dela, pague ali uma faculdade, uma pretensão na cabeça, e quando ela chega no mercado, a realidade é outra.
eu acho isso um tipo de injustiça para quem se dedicou, para quem batalhou tanto e para quem investiu. Eu acho que as regras são claras e elas foram bem claras quando nós fizemos a opção de estudar e fazer o vestibular. Eu escolhi o direito, então hoje eu não posso de forma alguma pleitear, exercer a função de um juiz, porque tem pré-requisito para aquilo. Se eu quiser galgar esse espaço, eu vou ter que me qualificar e cumprir pré-requisitos para que eu possa me habilitar para poder estar trabalhando como juíza, por exemplo. Isso quer dizer que eu não tenho conhecimento para isso? De forma alguma. Eu tenho conhecimento, mas acontece que eu preciso me habilitar. E não é assim, não basta querer. Existe uma série de pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que a gente possa fazer jus de exercer determinada especialidade, né? Então, a ABMLPM também, que é a Organização Oficial da Especialidade de Medicina e Perícia Médica, ela tem 10 anos de nascimento. É uma entidade nova que chegou agora e é uma entidade que toma conta tanto da perícia médica como da medicina legal. Ela é multifocal, ela tem várias áreas de atuação dentro dessa esfera de trabalho dela, e ela tem crescido muito dentro desse objetivo, né, que é o trabalho, o de trabalho interno, para poder estar firmando a perícia médica, né, como a perícia de excelência, e é verdade. A gente tem também várias outras entidades que apareceram, vários movimentos, igual nós tivemos o PMJ, igual a gente tem o IBPM, que também batalha muito para poder estar afirmando e crescendo como profissão. Bom, então, a gente vê que mesmo após a lei do ato médico, a participação de não médico em perícia, que demanda conhecimento exclusivo de médico, continuou a crescer. Então, continuou a crescer como? Se um dos motivos era que antigamente não havia limite profissional e a partir de 2013 passou a ter, aí é que a gente começou a perceber que o problema não era meramente os limites, né? E a gente percebe que nessa prática tem duas celeumas envolvidas na questão de poder ou não um médico, seja ele um profissional da saúde, seja ele um advogado, seja ele um engenheiro, seja ele um contador, um preposto, né, para comparecer e acompanhar uma perícia médica. Então, a gente vê que as celeumas, elas têm duas arestas. Uma é o elastecimento de competência profissional e o outro é a questão ética. Isso é que faz a gente pensar melhor se por que essas coisas estão acontecendo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão ética, a gente tem a resolução 2183 de 2018, junto com o parecer 50 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que falam claramente que a infração ética a realização de perícias médicas em presença de assistente técnico não médico, seja como perito do juízo ou seja como assistente técnico, porque a ética é tudo. Não é porque uma coisa é lícita por limites que a gente pode dizer que é ética. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas e acabar cometendo um ilícito ético profissional que é apurado em sede de sindicância
administrativa. Então, ainda que eles deem muita corda, que o perito pode fazer a perícia com não médico, porque tem um despacho, e esse despacho ampara, ele não ampara, não. Eu sinto muito, ele pode amparar juridicamente no âmbito daquele processo, mas ele não ampara administrativamente, infelizmente. Então, o perito que ia ganhar o honoráriozinho dele ali num processo para poder esse honoráriozinho que o perito ganhou, ele vai acabar sendo gasto para pagar uma defesa administrativa dele aqui na esfera administrativa, porque houve um ilícito ético cometido. Então, a gente vê que se isso acontece diversas vezes, acaba que o exercício profissional ele se torna impossível. E eu vejo que existe uma série hoje eu vejo administrativamente uma série de judicialização nesse sentido, eles cobrando muito postura ética do médico, e quando o médico sai um pouquinho ali da linha, eles vão, fazem as denúncias no conselho, e o médico acaba tendo dispêndio tanto de tempo como financeiro para poder estar trabalhando. Então, a perícia ela dá muito mais trabalho do que meramente conhecimento técnico de sentar ali, fazer o exame físico, estudar a anamnese e fazer as conclusões. Ela tem reflexo na vida profissional e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a imagem é tudo, né? A imagem a gente sabe que às vezes uma mácula em um processo, aquilo ali é repetido em diversos outros processos daquele perito, aquilo ali segue ele o resto da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a prática ética da perícia. Eu vejo que o assistente técnico, para poder fazer o trabalho, ele precisa seguir os mesmos caminhos do perito do juízo. Então, a gente não pode falar que o assistente técnico tem que ser uma pessoa de confiança da parte. Olha, confiança da parte, para mim, como está escrito no Código de Processo Civil, é um adjetivo. Mas o adjetivo mais importante que tem ali no Código de Processo Civil, quando fala que o perito ele tem que ser, que o perito ele precisa ter o conhecimento técnico, ele precisa ser um especialista na matéria e não só uma pessoa de confiança da parte. O mais importante é o conhecimento e não a amizade e não o feeling que ele tem com a pessoa. Então, eu vejo que essa questão é muito mal vista, essa qualidade ela a qualidade da confiança, às vezes ela tá sendo muito mais ressaltada do que a própria necessidade da capacidade técnica. Isso me preocupa muito. E eu vejo muito também por parte de quem faz só assistência médica, que às vezes tem a percepção que ele, como assistente técnico, ele pode fazer perícia com o assistente fisioterapeuta, com o assistente psicólogo ou com o assistente engenheiro, mas, na verdade, nós estamos passando um falso sinal, porque cada um no seu quadrado. Ou se é médico, que é médico, raciocina que médico tem que fazer perícia com médico, fisioterapeuta tem que fazer com fisioterapeuta, psicólogo tem que fazer com psicólogo, e a gente nem como eles também não podem vir fazer assistência para a gente, não faz sentido nenhum que daqui a gente vai fazer as dele. Eu acho que a base ética, o raciocínio lógico, o raciocínio ético é o mesmo. É o mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para acabar não ser compelido, né, por falsas razões, a praticar o ilícito profissional ético. E como eu disse, eu acho que eu não passei esse quadro aqui.
nem tudo que é lícito é ético. A gente tem que ter muito essa questão na cabeça, porque ela resolve vários dilemas que a gente tem em sala de perícia, sobre fazer, não fazer, sobre a teleperícia, sobre a questão do não médico, sobre a questão do advogado em sala de perícia. Eu vou falar um pouquinho também para vocês da questão do advogado. Estou falando muito do não médico em área de saúde ou do preposto, mas eu vou falar um pouquinho ali na frente mais sobre especificamente o advogado, porque ele segue um embasamento um pouco diferente para justificar a presença dele em sala de perícia. E, mesmo assim, é um embasamento que justifica as próprias razões dele, mas não resolve o entrave da celeuma ética, continua sendo o mesmo. Então, eu vou falar agora, como eu disse que ali atrás, né, que a gente tinha duas celeumas grandes sobre a questão da prática da perícia realizada por não médico, né? Um é o elasteamento de competência profissional e outro é a parte ética. Então, quando a gente vai estudar o elasteamento da competência profissional, a gente começa lá da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 88, no artigo 22, desculpa, que trata da competência, ele diz que para legislar, a Constituição reserva para si o legislar sobre o exercício da profissão. E como a lei máxima do país, a Carta Cidadã estabeleceu também no seu artigo 5º que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, você vê, a Constituição delegou para a lei delimitar o exercício profissional. E então, descendo um pouquinho essa pirâmide, né, da Constituição para a lei, nós temos duas leis importantes aqui. A primeira é a lei do ato médico, né, que estabeleceu no artigo 4 que a realização de perícia médica, exames médicos legais, determinação de prognóstico relativo a diagnóstico nosológico, atestação de saúde, de condição de saúde, doenças, possíveis sequelas, são atividades privativas do médico. Então, aí, muito embora às vezes eles questionam, mas é só a realização de perícia médica que é ato privativo do médico. Mas acontece que, se a gente pegar que a maioria das perícias, elas prescindem de um diagnóstico, e prescindem de um prognóstico, e prescindem de uma atestação de saúde, o rol de perícia em área de saúde que sobra para as outras esferas trabalhar é pouco, mas existe, não vou falar que não existe. Existe perícia em fisioterapia, existe perícia em psicologia, mas desde que não seja essas que entram no rol do que é ato privativo do médico. Então, aí a gente tem também, essa é uma novidade muito importante, que chegou para a gente em junho, né, de 2019, que foi a lei que criou os peritos médicos federais. Essa lei que criou os peritos médicos federais, ela modifica a antiga lei 11.907, de 2009, mas ela deixa muito claro que são as atribuições essenciais e exclusivas do cargo de perito médico federal da Previdência Social, né, a emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral, a caracterização da invalidez e a auditoria médica. E ainda fala mais, ainda fala que o perito médico federal deve trabalhar com isenção, sem interferências externas, vedada a presença ou participação de não médicos durante o ato médico pericial, exceto quando autorizado por critério discricionário do perito médico. Então, o que acontece? A gente tem que perceber que só o médico tem a equivalência de conhecimento técnico
para realizar o contraditório e emitir parecer conclusivo sobre a invalidez e a incapacidade laboral nas ações judiciais ou procedimentos administrativos, porque tudo vem, se já reservou para o perito médico federal, por lei, está reservado aquele limite profissional. Quando a gente chega na justiça para fazer contraditório sobre qualquer coisa que versa sobre isso, só pode ser um médico, não faz sentido nenhum eu mudar esse parâmetro. Não vai ser inócuo qualquer tipo de argumentação que advenha de parâmetros descompensados, né? É inócua a repercussão de não médico para fins de validade de aspectos previdenciários, de invalidez ou incapacidade, e pior do que isso, pode ser um fomento para judicialização temerária, porque toda vez que há um descompasso de entendimento, isso é motivo para judicializar. O advogado ele se prende muito em divergências para judicializar e pedir que o juiz resolva a divergência. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar fomentando uma indústria de razões que surgirá, né, e com razões temerárias, porque são ciências diferentes, optando, né, numa mesma matéria. Os atos administrativos e resoluções de profissões regulamentadas por lei estão em hierarquia infraconstitucional. Por que eu estou falando isso? E vou falar até pouco, porque isso é uma matéria que a Bárbara vai falar com vocês lá na frente. Porque abaixo da lei, aí vem as resoluções dos conselhos, que a gente está cansado de deparar com elas ali, que é o Conselho de Psicologia, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Enfermagem, é o Conselho de Fisioterapia, todos se autorregulando no sentido de elastecer competência em cima desses limites profissionais que já estão reservados em virtude de lei para a área médica. E isso, infelizmente, não é juridicamente aceitável. Então, eu ainda coloco aqui abaixo que, assim sendo, todo embasamento jurisprudencial hierarquicamente inferior ou anterior a esse de 6 de 2019 enquadra-se em overruling, a exemplo dos IUJs, do TRT 6 e do TRT 13, por exemplo, que reservou à fisioterapeuta o direito de estabelecer nexo causal, mas vou deixar muito claro isso, que isso está no IUJ e as pessoas não leem. Em patologias osteomuscular, pelo amor de Deus, não é neurológica, não é dermatológica, é osteomuscular, é só ali as letras N da vida. Então, uma G não entra um CID-10 com letra G, ele não entra para um fisioterapeuta estabelecer nexo causal, e muita gente não tem essa percepção. Então, além desse limite por matéria, né, que tem que ser em osteomuscular, eles só podem atuar, mesmo pelos IUJs, onde houver um diagnóstico firmado, onde a doença for certa. E onde é isso? Porque qual é o motivo de uma perícia? A perícia é uma investigação completa. A gente começa jogando a casa abaixo, né, para poder saber de onde é que veio aquela pilha de diagnóstico de médico assistencial unilateral, juntado unilateralmente, que chegou ali para você montar a verdade real dos fatos, né? Conhecer. Então, você pode pedir exame, mas você vai ter que fazer o seu próprio diagnóstico ou até concordar com o diagnóstico do médico assistencial que está ali. Mas, de qualquer forma, a casa tem que cair, porque não é meramente acatar. Até porque a doença, né, a patologia, ela não fica estagnada, ela evolui. Ela evolui. A gente pega, por exemplo, uma fratura, uma pessoa que junta um atestado lá com uma fratura que era um CID-10T,
ele vai evoluir, né? Aliás, que entra com o CID-10S, né? Ele evolui para o CID-10T. E é o médico que tem que falar, olha, hoje não é mais S, hoje é aqui, é a letra T, ou não é nada, ele não tem validez, não tem capacidade, está plenamente curado, não ficou com lesão, não ficou com sequela, não teve limitação. Então, esse trânsito temporal, ele só é permitido para o perito médico, né? Bom, então eu também prometi para vocês que eu ia conversar um pouquinho sobre a questão dos advogados em sala de perícia, porque é uma questão muito delicada, porque em recente decisão da Justiça Federal, eu acho que essa decisão ela transitou em todos os grupos, a nível dos juizados federais, ficou estabelecido que o advogado, por diversas razões muito bem explicadas no corpo das decisões, porque não foi só uma, foram 8 decisões, se não salvo engano, o juiz explica direitinho por que ele concluiu que não é viável a presença do advogado em sala de perícia. E então, né, a gente vê que uma das maiores argumentações do advogado é o Estatuto da OAB, onde eles reclamam que é prerrogativa da advocacia o livre acesso às dependências de qualquer lugar em que deva ou possa praticar atos de sua responsabilidade e atribuição, notadamente atos relacionados ao trabalho do advogado no manejo de sua expertise como bacharel em ciências jurídicas. Todos os locais relacionados no Estatuto da OAB, no artigo 7, inciso 6, refere-se a ambientes em que os atos jurídicos ou atos materiais com possíveis reflexos jurídicos podem ser praticados por quem tem atribuição para a sua prática. Nesse contexto, estão os atos privativos de advogados e advogadas sempre bem orientados com conteúdo fático e jurídico, a depender da devida formação, né? Mas veja que nenhuma das alíneas que eu aqui citei, transcritas, inclui sala de perícia médica. Pelo motivo óbvio que dentro de uma sala de perícia médica, apenas atos médicos são praticados. Então, nesse artigo 7, não tem nenhuma linha ali falando que o advogado vai praticar ato jurídico dentro de sala de perícia médica. Perícia médica é ato médico. Tanto o Estatuto da OAB como a lei do ato médico fala isso muito bem claro. Basta a gente conseguir ler que são coisas distintas. A gente tem o parecer 50, né, 2017, também, do Conselho Federal de Medicina, que foi uma consulta de magistrados ao Conselho, já sem saber mais o que fazer para dirimir a celeuma, e chegando na conclusão que a presença de advogado em perícia médica existem pré-requisitos quanto aos limites de decisão do perito. Então, essa parte do Conselho Federal de Medicina, que ele fez até um termo, tem até também um termo de ajuste de conduta com a OAB de São Paulo nesse sentido, fala em pré-requisito e fala sobre a decisão, sobre o poder que sobrou para o perito fazer ali na hora, o juízo de valor dele para deixar ou não esse advogado participar da perícia dele. Então, ali, o primeiro requisito é que, em tempo hábil, para imparcialidade e boa-fé, antes do dia agendado para a realização da perícia médica, deve haver pedido nos autos para que o advogado participe do exame clínico. Não basta ele querer chegar ali na porta da sala de perícia e começar a debater argumentos jurídicos com o perito, que isso não é hora nem local. Isso ele tem que fazer antecipadamente lá no alto, até porque se esse advogado daqui da esquerda está fazendo isso para você, esse aqui da direita tem que ter o mesmo direito, e você, perito, tem que ser imparcial. Então, isso tem que vir lá de trás, preparado para vocês.
Então, ainda assim, o perito pode negar a participação do advogado por se sentir pressionado, constrangido ou com a sua liberdade profissional ameaçada. São as três palavrinhas que estão na resolução do Conselho Federal de Medicina, são os três motivos que você pode alegar. Olha, não, hoje você não vai entrar porque você está fazendo pressão, você está me pressionando aqui, você está me sugestionando, não estou bem, não acho que vai viciar o meu ato. Então, mas a partir do momento que você se sente enquadrado numa dessas três palavrinhas, né, pressionado, constrangido ou com a liberdade profissional ameaçada, nessa hipótese, o perito ainda deve peticionar ao juízo para fundamentar por que é que ele não deixou. Então, imediatamente, acabou essa perícia, senta, bate uma petição de intercorrência e explica para o juiz direitinho, fala, olha, durante o exame clínico da perícia médica, o advogado veio aqui na porta da sala, pediu para poder comparecer, mas por esse motivo, eu achei por bem, não. Então, a resolução, para que dê amparo numa possível discussão, o médico, o perito médico, ele tem que prestar bem atenção se ele está cumprindo esses pré-requisitos. Né? Então, eu coloquei aqui a questão, uma decisão recente, né, que foi pedido para eu comentar, sobre a questão dos não médicos em sala de perícia. Essa decisão aqui é mais sobre o não médico em área de saúde. Efetivamente, tratando-se de perícia médica, não há como permitir a atuação de profissional diverso como assistente técnico, ainda que alguma outra profissão possua conhecimentos congêneres e correlatos, tratar-se-ão sempre de formações diversas. Então, isso aí é o juiz embasando a decisão dele, explicando por que o assessor técnico de outra profissão não pode entrar na perícia médica. A atuação de profissional de fisioterapia como perito é possível, desde que já seja preciso o diagnóstico clínico, que é a função privativa do profissional médico. É aquele caso que eu falei que eu acho que vai ser raro os casos onde a perícia ela vai se enquadrar em acatar um atestado só pela questão da temporalidade. Eu acho que, de qualquer forma, mesmo tendo esse diagnóstico, infelizmente, corre o risco da doença não ter ficado estagnada, né, ter evoluído ou ter regredido. De qualquer forma, vai precisar da avaliação médica. É muito difícil uma situação que vá sair desse nicho, né? Ele explica que, ademais disso, não ter aceitado, conforme decisões já proferidas em outros processos, impugnação à perícia médica por fisioterapeuta pelas mesmas razões expostas. São ciências diversas. O juiz já é leigo. Você pensa se um vem com a ciência dele, fala uma coisa com um leigo, aí vem outro, fala outra. Em vez de você resolver um conflito, você está criando outra celeuma, uma dúvida muito maior. Então, não faz sentido. O correto é que cada par no seu lugar, vamos dizer assim. E eu tenho visto, então, de 2019 para cá, com a evolução tanto da lei, né, com a chegada da lei do perito médico federal, e como a revolução da confusão toda que a gente acompanhou, da miscelânea que foi de 2010 para cá, que as coisas estão ficando mais separadas e muitos artigos, muitas decisões boas estão estão aparecendo aí para explicar essa situação. Né? Tem esse artigo da doutora Andréa Queuch, Bandeira de Mello, e da Adriana Jeffer, relevância das funções do assistente técnico nas perícias médicas judiciais, um olhar sobre o ambiente laboral na pandemia do Covid-19, que é um artigo muito amplo, muito bem discutido, e que fala bastante dessa questão ética e da questão legal da mistura de ciência.
Bom, eu vou falar também um pouquinho sobre as aberrações, né, que a gente encontra por aí, que foi o que a gente foi o que fez com que a gente chegasse na conclusão que a coisa não estava indo bem, seja para quem busca celeridade, seja para quem busca preço, mas em questão de ciência, a gente estava decaindo muito, indo por esse caminho, né? Então, eu me deparei um dia com um não médico sendo nomeado para realizar uma perícia indireta em matéria afeta a medicina legal. Você vê que a questão era um absurdo tão grande, que ele ia precisar, no mínimo de ler prontuário, né? Porque se tratava de uma perícia indireta e de medicina legal. E no caso, esse caso em questão, foi um caso muito, muito grave, porque era uma pessoa que tomou um tombo, teve uma contusão, bateu a cabeça, teve uma contusão, foi para o hospital, saiu no mesmo dia, ou poucos dias depois, com CID-10 de contusão. Só que ele era alcoólatra, ele bebia. Então, um mês depois, ele foi hospitalizado, no que ele ficou por síndrome de alcoolismo dele lá, mais ou menos um mês nesse hospital internado. E um dia ele faleceu. E foram descobrir, foram fazer um exame neurológico, foi com problema, foi uma contusão, não foi uma contusão, foi um traumatismo craniano. Não foi aquele traumatismo craniano que ele teve lá na empresa o dia que ele saiu, obviamente. E um mês depois, o que aconteceu, parece que aconteceu no final da história, foi que ele caiu da maca. Ele caiu da maca, teve um traumatismo craniano e faleceu disso. Agora, como é que o fisioterapeuta está sabendo disso? Porque o perito teve que mandar buscar o prontuário lá no hospital onde é que ele estava, para poder entender como é que uma pessoa que teve uma contusão aqui 45 dias vai morrer 30 dias depois de traumatismo craniano. Então, é uma coisa que definitivamente chega a ser impensável como que nomearam um não médico uma perícia de medicina legal. Vamos ver. Também, olha, outro caso interessante. Uma perita não médica foi nomeada para fazer outra perícia trabalhista. E ela estava com uma celeuma muito grande porque ela precisava de um exame de imagem. Ela queria, como está escrito aqui, ela queria, acho que era uma tomografia. Ela queria uma tomografia. Ela não pode fazer esse pedido, ela é fisioterapeuta, e ela precisa ser a tomografia. Isso já prova que o diagnóstico não estava certo. É o primeiro indício, o diagnóstico não estava firmado, ela pediu tomografia. Só que ela não pode fazer o pedido, então ela estava pedindo para os assistentes técnicos médicos fazerem o pedido para ela. Mas e se fizesse? Quem é que ia fazer o diagnóstico? Você está entendendo? A gente fica ali, a gente cai num ciclo vicioso tão grande que eu vou te falar que é tanto se não que o melhor é não. A gente tem que criar regra e não exceção. Toda vez que a gente entra, que a gente fica muito preocupado em ficar criando regra para exceção, dá tudo errado. Regra é regra e regra tem que valer para a maioria. A exceção sempre existirá, mas a gente não pode ficar apegado a isso não, porque isso traz mais confusão do que solução. Então, gente, olha, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, e fico aqui à disposição, vamos continuar, né, com os demais, e eu fico aqui à disposição para poder resolver qualquer dúvida que vocês tiverem no final, ou bater qualquer papo nesse sentido, de forma que seja proveitoso para todo mundo que esteja aqui nos escutando. Muito obrigada, doutora Ana Cristina. Então, nós vamos passar agora para a doutora Bárbara, já conseguimos aqui ajustar as questões técnicas com a doutora Bárbara, só lembrando que ela é especialista em medicina do trabalho, em medicina legal e perícia médica.
Devido ao horário, nós já pedimos, doutora Bárbara, ser um pouco mais breve. Tá certo, eu vou tentar ver aqui, que até porque a Ana falou um bocado de coisa que eu ia falar. Vou ver só. Lorena, tu consegue colocar meu slide? Eu acho que eu Só consigo um aqui. minuto. Doutor Guilherme vai colocar, ok? Ok. Lembrando que a doutora Bárbara é pós-graduada em auditoria de sistema de saúde, ergonomia e psiquiatria. E ela é perita judicial no TRT 6 e 13. Realiza perícia grafotécnica, ergonômica e forense. Queria aproveitar enquanto o doutor Guilherme está colocando os slides, pedir para a doutora Flávia já falar a respeito da temática do próximo mês. Doutora Flávia, pode falar para a gente, por favor? Sim, conforme dito no início da nossa sessão, a próxima sessão vai contar com a presença do doutor Marcos. Bom, o Guilherme já começou, depois a gente continua. Lorena? Tudo bem. Então vamos lá, doutora Bárbara. Bora lá. Passa, Guilherme. Pode passar. O próximo. Pode passar, Guilherme. Bom, eu vou falar um pouquinho da legislação, né? E termino com a apresentação do esboço do meu trabalho, que apresentei em 2018 no Brasileiro de Medileve. Então, a Constituição Federal, ela fala que todos são iguais perante a lei, né? E sem distinção de qualquer natureza, e é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, desde que regulado por lei, né? E aí, no parágrafo único do artigo 170, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos, salvo nos casos previstos em lei. Aí, em seguida, a gente tem a lei de hierarquia dos atestados, que é importante falar, certo? Que a gente precisa, para justificar uma falta, ter um atestado. E aí, nesse artigo 6º, a gente tem uma hierarquia de atestado, que o primeiro é o médico do INSS, o segundo seria o médico do SESI ou do SESC, o terceiro, o médico do trabalho, o quarto, o médico do SEREST estadual, municipal ou federal, e o quinto, médico assistente. Então, na hierarquia de atestado, o prevalece o do perito do INSS, e aí eu, como médica do trabalho, eu posso aceitar ou não a do médico assistente que vier e que eu não consegui fechar o diagnóstico para aquele atestado, certo? Em seguida, a gente tem, hoje, sim, voltando um pouquinho na hierarquia do atestado, hoje em dia o perito do INSS é o perito médico federal, né, que tem a lei, agora, no caso, ajustada. A lei do ato médico, ela, deixa eu só mexer aqui um pouquinho,
rapidinho. A lei do ato médico é a lei que dispõe sobre o exercício da medicina, né? E são atividades privativas do médico, acho que a Ana deve ter falado já disso. E aí tem a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, e aí a gente vai ter aí em cima, a gente vai determinar a doença que está cometendo o ser humano através de toda a análise que é feita, certo? E a gente, para isso, vai ter que ver o agente etiológico, vai ter sinais e sintomas e exame físico, tá? E são atos privativos do médico, e aí, como é o artigo 4º, no caso, que é a semiologia médica, que a gente vê, que a gente aplica, né? A gente aprende isso, que é a semiologia médica, anamnese, exame físico, que é fundamental, e a gente aprende assim, a clínica é soberana, né? O exame complementar já diz, é exame complementar, mas a clínica é soberana. Então, é muito importante para a gente isso. E no artigo 5º, são atos privativos do médico, a perícia e auditoria médica, coordenação e supervisão vinculada, tá? Na lei 11.907 de fevereiro de 2009, teve as alterações, que aí são essas de 13.846, que é a lei do perito médico federal, agora recente, em 18 de junho de 2009, que são atribuições essenciais exclusivas do perito médico, que é emitir parecer conclusivo de incapacidade laboral, né? A verificação necessária dos benefícios previdenciários, a caracterização da invalidez e auditoria médica, e ele tem que trabalhar com isenção e não pode admitir não médico dentro da perícia dele. Pode passar, Guilherme. No Código de Ética Médica, a gente tem, eu não vou falar disso tudo, mas aí dentro da profissão da gente, a gente tem o sigilo profissional, que é tudo que a gente escuta, que examina e vai escrever dentro do prontuário, a gente não pode falar, certo? Existe isso. E a perícia médica, que é regida nesses artigos 92 a 98. Meu Deus, espera aí, rapidinho. Os computadores hoje acharam de dar pane. Com relação à perícia médica, é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médica legal se não tiver realizado pessoalmente o exame. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa da família ou de qualquer outra com a qual tenha relação capaz de influir em seu trabalho ou empresa, né? Eu vou pular um pouquinho esses detalhes e vou passar para esses artigos 464 a 480, eu acho que a maioria tem conhecimento, mas o que eu acho importante falar é que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia. Se o objeto é uma doença, quem faz diagnóstico é médico, então tem que ser, na minha visão, tem que ser no mínimo médico. Então, para discutir, eu não tenho como discutir um assunto de medicina com uma pessoa que, embora tenha conhecimento, embora leia muito, não tem a competência técnica para discutir o mesmo assunto comigo. Então, o perito tem que ser especializado dentro da sua área, certo? E tem
como é que eu digo? E tem também que a qualificação, né? Na hora que ele é nomeado, ele coloca a qualificação dele, os certificados do que ele tem, né? E aí não tem como colocar um não médico para ser assistente técnico ou ser perito judicial. Acho que a matéria é muito técnica e eu confesso, como perita judicial, tem matéria que é cabeluda e a gente fica, meu Deus, e agora? A gente fica procurando, como é que eu digo? Fica procurando todas as, tudo, escacaveando o processo para ver onde vai chegar, mas eu confesso que tem situações para todos os colegas que são situações escabrosas. Cada caso é um caso, cada perícia, eu digo, é um flash o que eu gosto da perícia é isso, é porque cada perícia é apaixonante. Eu digo que é apaixonante porque eu gosto de perícia mesmo. Então, aí o que é que acontece? Na CLT, deixa eu abrir aqui, rapidinho. A CLT, o artigo 827, o juiz ou o presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os assistentes técnicos. E o parecer do Conselho Federal de Medicina, que a Ana já falou, é que fala com relação à presença de fisioterapeuta e a presença de advogado. O advogado, o reclamante, no caso, teria que fazer uma solicitação informando, né, que autoriza, né, se for um fisioterapeuta acompanhando a perícia, comete ato ilícito, tanto o médico que está acompanhando, o perito judicial, quanto o médico que está acompanhando como assistente técnico. E é uma situação bem complicada com essa situação, porque na verdade, o perito judicial que teria a prerrogativa inicial de dizer que não ia fazer, né? Não, acho que expor o outro colega para essa situação, né? Eu, como perita judicial, não sei se é porque o pessoal já sabe que eu tenho um posicionamento que não concordo, nunca tive problemas nas minhas perícias, mas como assistente técnico, acompanhando outros casos, já presenciei várias situações aqui em Recife. E tem colegas médicos que continuam fazendo as perícias com elas. Tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que fala um pouco sobre a saúde do trabalhador, e aí no artigo 2º a gente vê que várias situações, vários itens que são vistos para poder estabelecer o nexo causal. E aí, no artigo 13, que o perito também tem que cumprir isso daí, e o artigo 14, deixa eu só me lembrar aqui, rapidinho, que a perícia com fim de determinação de nexo causal, avaliação da capacidade laborativa, aptidão, avaliação de sequela, avaliação do dano corporal, requer atestação de saúde, definição de prognóstico, referente ao diagnóstico nosológico e, legalmente, ato privativo do médico. Teve uma situação que me perguntaram, até com relação ao... Deixa eu voltar a entender um pouquinho, então, peraí, rapidinho. Aqui no decreto-lei, ela fala que a fisioterapeuta, elas
executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do doente, certo? Está restrita só a isso. Ele, aliás, fala também que pode dirigir serviços em órgãos de estabelecimento públicos ou particulares, exercer o magistério e supervisionar profissionais. E aí, tem aí o J do TRT 6, que dá validade para o elaborado por fisioterapeuta, Ana já falou um pouquinho disso, certo? Só que é o seguinte, na minha visão, que aí tem dizendo sobre o diagnóstico que ela pode fazer, pode estabelecer o nexo com a documentação médica que existe lá. Vamos lá. Aí, o meu posicionamento é, beleza, se tem um monte de documento médico lá, certo? Então, não precisaria de perícia, porque já tem vários documentos médicos dizendo que tem a doença. E para que perícia se já tem documento lá mostrando, evidenciando? Mas a gente, dentro do processo, a gente encontra de tudo, né? Então, vale a pena. Eu peguei um caso, falando só por alto, que botei o olho e disse, esse documento é falso. Esse documento é falso e foi constatado que era falso, né? Aí, assim, e existe, né? A gente na medicina do trabalho, que a gente pega muito, tanto atestado falso, meu Deus, rasurado, Ave Maria. Então, eu mesmo... Então, não concordo com essa IUJ da validade, porque se tiver tem um determinado segmento que tem inúmeros laudos e de 3 profissionais só daqueles, e copiou, colou, só mudou a data. Ou seja, aumentou mais um CID, entendeu? Então, o que é que acontece? E aí, elas não têm a lei, tanto que tem um projeto de lei, 10.092 de 2018, elencando vários itens, né? Inclusive perícia fisioterapêutica. Para terminar, certo? Pode passar, Guilherme. Para terminar, em 2018, em 2016, eu fiz uma extensão do curso de ergonomia e o professor Hudson me deu essa pérola. E aí a gente foi avaliar se as perícias cinesiofuncionais atendiam do ponto de vista das condições ergonômicas. Eu fiz esse levantamento com relação a 20 perícias cinesiofuncionais, certo? Que foram enviados pelos colegas, foi aqui, no caso, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Pode passar? Doutora Bárbara, 1 minuto. Oi? 1 minuto. Ai, meu Deus. Os critérios de inclusão foram casos possíveis ou não de acidente, quem tenham sido agravado pela falta de condições de ergonomia e os de exclusão. Doença ocupacional de causa não ergonômica, realizou-se uma classificação e levantamento dos pontos fundamentais para uma boa perícia de ergonomia. E os critérios de estudo foram se havia análise ergonômica adequada para a demanda jurídica, se houve avaliação do conjunto das operações na jornada de trabalho e levantamento de critérios para lombalgias e hérnia de disco, esforço de empurrar e puxar, lesões de ombro e das mãos e avaliação de calor e trabalho. Pode passar, Guilherme. E os resultados evidenciaram que, na maioria, não atendia, certo? E, em algum aspecto, 30% e muito pouco, 70%, perante a ciência da ergonomia.
95% dela não tinha análise ergonômica, certo? Só tinha 20% de ferramenta ergonômica para aquele objeto da perícia, 15% não adequada e 65% ausente. Porém, 80% dos casos foi estabelecido o nexo de causalidade. E aí, ou com causa sem avaliação adequada. Para uma boa perícia, anamnese, exame físico, análise ergonômica do local de trabalho e ferramenta ergonômica adequada para o objeto da perícia. E aí eu digo, se não foi avaliado adequadamente, como é que tem 80% estabelecido de nexo, e aí tem um vício, um laudo viciado, que pode induzir ao erro, prejudicando tanto o autor quanto o réu. E é isso. Tá bem, doutora, muito obrigada. Ai, obrigada. Vou passar a palavra agora para o doutor Henrique. O doutor Henrique é juiz do trabalho, substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, mestrando em Direito pela UFMG, especialista em Direito Processual pela PUC-Minas e Processo do Trabalho pela Universidade Gama Filho, graduando em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas, foi coordenador regional do SINGESPA, Sistema Integrado de Gestão Judiciária e Participação da Primeira Instância da Administração da Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Foi professor de Direito e Material Processual do Trabalho no Centro Universitário Milton Pavo, em 2019. Doutor Henrique, gostaria inicialmente de agradecê-lo muito por ter aceitado esse convite e queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, o que o senhor pensa aí a respeito desses casos, tanto no que se refere à questão da nomeações de peritos e também no decurso aí do processo pericial, da presença de não médicos nas perícias médicas. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Lorena. Agradeço muito o convite também, a confiança. Cumprimento também a doutora Bárbara, a doutora Ana e também as demais doutoras e doutores presentes. Fiquei muito entusiasmado com essa participação, porque eu valorizo muito o intercâmbio, né, de áreas do conhecimento, e eu acho que enriquece muito o debate, a nossa visão de mundo, né? E, bom, eu vou tentar ser breve em algumas considerações iniciais, e, através dela, já respondendo, acredito, os seus questionamentos. E eu acredito até que o interessante, e a minha proposta, é trazer a visão processual, né? Como que, do ponto de vista processual, a gente enxerga a prova pericial, e a gente vai perceber aí que há alguns pontos, aliás, vários pontos de convergência com o que já foi dito até agora, e alguns pontos com novas formas de visão. Mas eu acredito que mais importante do que buscar um ponto em comum é a gente trazer a pluralidade, né, de visões e percepções para que todos possamos refletir, né, sobre os temas. Bom, o primeiro ponto assim, que eu gostaria de destacar é com relação a qual que é o papel do perito em uma perícia judicial. E aqui não só a perícia médica, né? O perito ele é o profissional escolhido pelo juiz, né, da confiança do juiz, que é o termo que a lei usa, que tenha conhecimento técnico ou científico sobre determinada matéria, cujo conhecimento não pode ser trazido ao processo por outros meios. Ou seja, a prova testemunhal não supre a perícia, a prova documental não supre a perícia, né? E há uma exigência legal de que o juiz, na escolha do perito, ele indique um profissional com habilitação na área de conhecimento que o objeto da perícia exige. Daí porque uma perícia de informática exige um profissional formado na área, uma perícia da área de psicologia exige um profissional formado na área, e da mesma forma a perícia médica. Então, com base nisso, eu não tenho dúvidas de que a perícia médica ela é privativa do médico. Além de todas as questões normativas, regulamentares que já foram mencionadas até aqui,
tem um dever legal, né? O juiz ele tem que nomear o profissional que tem habilitação para aquele encargo, né? Então, a perícia médica tem que ser feita pelo médico. Com relação ao assistente técnico, né? Uma outra questão que a gente analisa em processo, assim, os atos processuais, eles precisam ser justificados, ainda que não expressamente, pela sua utilidade para resolver aquele litígio. Veja bem, se é uma perícia médica, então só haverá utilidade da participação de um assistente médico, o assistente técnico que seja médico. Se o objeto em discussão da análise do médico, então não tem sentido você trazer como assistente técnico outros profissionais do direito, outros profissionais da saúde, perdão. Agora, a gente pode deparar com algumas questões em que a análise da matéria envolva a necessidade de conhecimento multidisciplinar, né? Só que, nesse caso, o próprio CPC também, a própria legislação, ela traz a previsão da perícia complexa. O que é perícia complexa? Não se trata, na verdade, de duas perícias separadas. É uma perícia só, em que o verificando perito que a questão ali, em alguns pontos, extrapola a sua área de conhecimento e atuação, e daí, porque, independente da área de formação do perito, eu penso que há, acima de tudo, um dever ético, né, do perito reconhecer que, se integrado por outro profissional que traga uma complementação do conhecimento, a perícia vai ter um esclarecimento maior, ele teria esse dever. Bom, então, nesse caso, por exemplo, tem uma perícia médica de acidente de trabalho, em que a vítima do acidente vai passar por um processo longo de reabilitação. Pode o juiz, previamente, ou as partes previamente, entenderem que seria interessante, já de plano, nomear uma perícia complexa e designar uma perícia complexa e nomear como perito um médico e um fisioterapeuta, por exemplo, ou, a meu ver, pode, caso o juiz, numa situação similar, nomeie apenas o médico, pode o médico, ao realizar o seu trabalho, entender que seria interessante e enriqueceria as conclusões do laudo se também houvesse um fisioterapeuta, por exemplo, para dimensionar a duração do tratamento de reabilitação, os custos desse tratamento, enfim. Mas, veja bem, aí eu estou falando da perícia complexa, e aí, nesse caso, se o médico perito verificar essa necessidade, ele tem que informar o juiz, e aí o juiz determina ou não a realização de perícia complexa. E aí, obviamente, será nomeado um outro perito, as partes poderão indicar mais de um assistente técnico, ou seja, um médico, e também um outro assistente técnico da especialidade que se entendeu necessária em razão da perícia complexa. Então, ou seja, nessas situações específicas é que eu considero permitida a participação, que aí seria um trabalho conjunto do perito médico com outros profissionais da área médica, da área de saúde. Agora, a perícia simples, em que se verifica que o conhecimento de fato, restrito pela área médica, a meu ver, não faz sentido se permitir a presença de assistente técnico de outras áreas de formação. Agora, uma outra questão que é embaraçosa é com relação à participação do advogado, né, durante a realização da perícia. Bom, até dentro da minha visão, repetindo aqui, processual, assim, eu fiquei refletindo sobre esse tema, e até no dia que a doutora Lorena me fez o convite, ela já me fez uma provocação. O que o senhor já pensa a respeito? E aí, enfim, fiquei pensando sobre isso. E, a meu ver, eu penso que o sigilo médico, né, o segredo médico, a gente tem que tratar de duas formas. Quando a gente está tratando da relação médico-paciente, que eu vou chamar aqui de privada, que é aquela em que eu, como paciente, procuro um médico da minha confiança, ou, caso eu precise do médico especialista
e eu não tenha um médico onde com quem eu já consultei, eu me informo com amigos, com conhecidos, enfim. Eu vou no médico que eu escolhi. Hoje, a gente tem acesso também, com base em informações que às vezes eu pesquisei do médico na internet, enfim. É uma escolha minha. E aí, aquela relação ali, apesar de toda a autonomia técnica do médico, mas ela é uma relação de confiança, ela parte de um ato de vontade do paciente de ser submetido à análise daquele profissional. A perícia médica, a gente trabalha com outra perspectiva, né? O perito ele é da confiança do juiz. E aí, se a gente for pensar assim, e outro traço que eu considero também que diferencia. Na relação médico-paciente privada, prevalece o respeito à privacidade, à intimidade do paciente e, consequentemente, à confidencialidade do trabalho, da percepção do médico durante o atendimento. Na prova pericial, por ser um ato realizado no processo, prevalece a publicidade. Porque, e aí, isso nos conduz a uma outra pergunta. Qual o sentido de se dar o mesmo tratamento do sigilo médico durante a perícia médica, se o perito médico, ao fundamentar o laudo, ele tem o dever de externar todos os fundamentos que ele considera relevantes para a formação do seu convencimento. Uma outra questão assim que se coloca: pode o perito médico, com base em uma informação que ele considera sigilosa, formar o seu convencimento e não colocar essa informação nos fundamentos do laudo? Entendeu? Então, a meu ver, haveria uma contradição em se atribuir um sigilo médico na perícia, da mesma forma que se trata uma relação médico-paciente privada, porque, no caso da perícia médica, por se tratar de outro processo, de um ato realizado em processo judicial, ganha espaço outros valores que são muito caros, né, do Estado Democrático de Direito. A publicidade, o direito das pessoas afetadas de conhecerem dos fundamentos adotados pelo médico para que possa impugná-los. Enfim, essa participação ativa na construção, né, dos atos em um processo judicial. Bom, é isso. E um outro apontamento que eu fiz, o tratamento médico, no caso da relação médico-paciente privada, ele diz apenas ao médico e ao paciente. No caso da perícia médica, a discussão ela também diz respeito e afeta outras pessoas. Então, ela tem que ser externada, né? Bom, feita essa breve introdução sobre essa diferenciação que eu entendo que é pertinente, vem a pergunta, né? Se o advogado, então, não estamos falando mais agora de profissionais da saúde, ou de perícia complexa. A participação do advogado durante a realização da prova pericial, ele pode participar da perícia médica? Bom, eu vou antecipar que o meu entendimento ele é minoritário, pelo que eu pesquisei, tá? Mas, na minha visão, diante de tudo que eu disse até agora sobre a questão da publicidade do processo, a gente está também no Estado Democrático de Direito, em que as pessoas participam ativamente das decisões que lhe afetam de alguma forma. Eu penso ser direito da parte que seja acompanhada pelo seu advogado durante a realização da perícia. Porque, inclusive, o CPC ele traz a previsão que a parte ela pode formular quesitos suplementares durante a diligência, né? Não só os quesitos iniciais e depois a impugnação do laudo. Mas, veja bem, é uma mitigação do sigilo, da confidencialidade, mas assim não significa o abandono desses valores também para preservar os interesses do paciente, né, na minha visão. Então, isso não significa que o perito seja retirado do perito o controle da realização do ato pericial.
como até a doutora Ana pontuou, né, na fala dela, numa situação, por exemplo, de o perito se sentir intimidado, incomodado, enfim, durante a realização do ato, ele pode impedir a participação. Se o advogado não quiser sair do recinto, ele, a meu ver, ele pode suspender a perícia e relatar tudo ocorrido ao juiz, o juiz determina as providências, né? Mas, assim, sobre a possibilidade que eu vejo de mitigar essa presença do advogado, bom, a minha visão de um não médico, tá, gente? Assim, por exemplo, um acidente de trabalho em que houve uma fratura do braço. O médico perito vai realizar os exames, né? A meu ver, a análise desse membro que todo mundo expõe, o braço, enfim, não seria um ponto sensível da intimidade daquele paciente. Então, assim, eu não veria problema de estar presente aí o advogado ou alguma outra... o advogado, né, representando de algumas das partes durante aquele ato judicial. Nas minhas leituras, eu até deparei com uma decisão do Conselho Federal de Medicina reconhecendo que o sigilo médico ele é uma garantia do paciente, né? De forma que, se o paciente autorizar, o advogado, então, dele pode participar durante esse ato. Só que eu penso que essa questão também ela leva a um outro problema, porque a gente tem também uma previsão constitucional, né, de tratamento igualitário, e o CPC também ele é expresso no sentido de que todas as partes elas têm direito a igual tratamento em todos os atos do processo. Então, haveria uma desvantagem para a outra parte se, durante a perícia, fosse permitido a presença do advogado do periciado e não fosse permitida a presença do advogado da parte contrária. E aí, agora, uma outra questão também, né, que eu até vi um posicionamento, né, de um advogado, no sentido de que a presença do advogado é importante, como ainda que seja só para dar uma tranquilidade para o periciado, que às vezes ele pode se sentir muito ansioso, ou constrangido, enfim, diante do perito judicial, né? Mas, assim, voltando àquela visão assim, de que os atos processuais eles têm que ser justificados por uma finalidade, uma utilidade. Se o advogado quer entrar para ser um mero espectador, então a participação dele não vai contribuir em nada para a realização da perícia. Logo, não tem sentido o juiz deferir a participação desse advogado. Não deve, ele não pode participar, né? Não tem necessidade. Agora, não, ele vai participar, inclusive ele formular alguns quesitos, alguns questionamentos durante a realização da perícia, aí só seria válido se for assegurada a participação também do representante da parte contrária, obviamente aqui também com todas as discussões éticas, né, que aí a gente já entra também na outra seara, que não é a processual, que já foi muito bem pontuado, tanto pela doutora Ana quanto pela doutora Bárbara. Então, doutora, eu acredito que eu tenha respondido, se não, pode ficar à vontade também. Ótimo, doutor. Agradeço mais uma vez. Devido ao horário, tem umas perguntas que estão chegando aqui até bem interessantes, mas devido ao horário e o tempo nós temos acesso à plataforma, nós vamos optar por tentar enviar essas respostas através dos e-mails, tá? Cadastrados. Eu vou aproveitar aqui também e comunicar que a doutora Elisete Rocha, que é a nossa presidente, não está presente, né, não está participando do evento hoje, devido a problemas de saúde da mãe dela, mas o doutor Dermecindo, que é vice-presidente da nossa associação, está aí. Se o doutor Dermecindo quiser falar algumas palavras, fica à disposição aí, doutor Dermecindo. E agradecer, então, mais uma vez aos palestrantes, tá bem? E aos participantes, tá? Eu deixei no chat
os links para acesso às reuniões anteriores, tá bem? E também para divulgação dos próximos eventos. Doutor Demecindo. Doutor Demecindo ainda está online, não sei se ele está nos ouvindo. Bom, então eu vou aproveitar aqui para fazer um agradecimento. O doutor Demecindo já tá chegando, nós vamos abrir o microfone dele. Já coloquei aqui para abrir o microfone. E vou fazer um agradecimento à Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, que colaborou fazendo a divulgação do nosso evento. Então, agradeço a figura do doutor Fernando Marteleto, presidente, assim como do Diego, responsável pelo setor de comunicação. Ok? Doutor Demecindo, pode ficar à vontade. Agora conseguimos, sei lá? Estamos ouvindo, Conseguimos. doutor Demecindo. Está ouvindo? Ok, Sim. então eu dou boa noite a todos, peço minhas desculpas aí pela minha atrapalhada e quero cumprimentar. O tema, ele é difícil, e eu já percebi aqui, enquanto as pessoas falavam, os chats iam aparecendo aí, que então, assim, há uma divergência na matéria, né? E aí, por exemplo, quando fala da presença do advogado na sala, eu estou observando que houve uma revolução aqui na plateia, mas a gente tem que ter uma certa paciência para ouvir essas matérias, discutir essas questões e analisar. O perito, ele tem que, como todo profissional, ele tem que saber comunicar com as pessoas, conversar. Eu nunca tive problema nenhum com a participação de advogados, de profissionais de outras matérias e tal. Eu ponho cada um no seu lugar, com muita educação, com muito jeito, todo mundo sai satisfeito e ninguém prejudica nada, porque eu não deixo prejudicar. Agora, isso também é uma coisa que às vezes não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu já recebi, na época da Ler Dort, lá atrás, uma periciada veio acompanhada de 2 sindicalistas do sindicato dela lá, e aí tal. Eles chega com imponência, no instantinho, eles percebem. Eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Mas é isso, a matéria não vai terminar por aqui. Eu acho que nós acendemos uma chama para esse debate e assim, eu fico satisfeito com tudo que eu ouvi, agradeço vários colegas aí da velha guarda, né, o Rop de São Paulo. Hoje nós estamos tendo um colega que não é perito, que participou o tempo todo, que é o José Teoton de Oliveira, vai falar para nós qualquer dia desse aqui sobre dor crônica, é um neurologista clínico da UFMG, especialista. Agradeço a presença, no nome desses que eu falei, agradeço a participação de todos e a comissão científica pela organização. O Guilherme, que fica aí sempre atento, cuidando da parte técnica. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Então, vou desejar boa noite a todos e nos encontramos, então, na próxima sessão, na segunda terça-feira do próximo mês. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Guilherme, Lorena, ao convite, doutor Henrique Mota, muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, participando, agregando. Muito obrigada mesmo. Eu só peço desculpa com relação ao contratempo aqui do computador. Obrigada, doutora Bárbara. Obrigada, doutora Ana. E o doutor Henrique. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada.